Então tá, pessoal, a gente vai começar o nosso estudo da hidrostática definindo uma grandeza que é fundamental para entender os princípios hidrostáticos lá na frente, que é a densidade. Talvez tu já tenha estudado o que é densidade, mas vale a pena dar uma revisada e até mesmo uma aprofundada, então fica aqui com a gente, que a gente vai falar de densidade. E eu vou começar com uma pegadinha. Eu pergunto o seguinte, o que pesa mais, 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? Hein? O que pesa mais, 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? Claro que é uma pegadinha, porque 1 kg é 1 kg, os dois pesam exatamente a mesma coisa se tem 1 kg. A grande diferença é que, para juntar 1 kg de chumbo, tu não precisa de um volume muito grande. Um volume pequenininho de chumbo já dá 1 kg. E agora, para juntar 1 kg de pena, tu vai precisar de um volume gigantesco, muito maior do que o volume para juntar 1 kg de chumbo. Então a diferença, na verdade, está no volume, mas em termos de massa, os dois têm 1 kg. Agora, vamos supor, ainda falando de chumbo e de pena, que eu vou pegar volumes iguais dos dois. Então vou pegar aqui um cubo cheio de pena. Vou diminuir um pouco aqui o volume só para a gente conseguir trabalhar menor. Eu vou pegar um cubo e vou encher ele com chumbo. Vou colocar chumbo aqui dentro. E vou pegar o mesmo cubo. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O mesmo cubo. E vou encher ele de pena. Esse aqui vai cheio de pena. Aí eu vou perguntar para vocês, qual vai ter maior massa? E aí vocês vão me responder com alguma facilidade. Eu espero que o cubo que foi enchido com chumbo, esse cubo aqui vai ter mais massa, certo? Agora eu tenho volumes iguais, mas volumes iguais de materiais diferentes não vão ter a mesma massa. Então eu estou falando aí de uma grandeza que está relacionando, nos dois exemplos que eu dei, essa grandeza relacionou a massa com o volume. No primeiro exemplo eu tinha a mesma massa, mas ocupando volumes diferentes. O volume da pena é maior que o volume do chumbo. E depois, no segundo exemplo, eu tenho volumes iguais, mas com massas diferentes. Então, volumes iguais de materiais diferentes vão ter massas diferentes. A grandeza que relaciona tudo isso, que traz essas duas relações de massa com volume, é a nossa densidade. Então, a densidade é a grandeza que relaciona massa com volume. Me diz a concentração de massa que eu tenho em determinado volume. Então, a densidade vai ser dada para nós aqui pela letra grega ρ. Não é um P, é uma letra grega, assim como alfa, beta, gama, delta. Então, a letra grega ρ vai ser a letra da densidade. Eu escrevi ρ. Ok? Então, a densidade ρ vai ser a divisão da massa pelo volume. Essa equação aqui, bem simples, é a equação da densidade. Quanto de massa eu tenho espalhado ou concentrado em determinado volume. Em unidades do sistema internacional, isso aqui é em quilos, né? Massa é sempre em quilogramas. A densidade em metros cúbicos, o volume em metros cúbicos, volume em metro cúbico, então a densidade vai ficar em quilograma por metro cúbico, a unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades. Ainda tem uma unidade que é bastante usual, que é bastante prática de usar, que é o grama por centímetro cúbico. Não é a unidade do SI, mas ela pode ser utilizada também, grama por centímetro cúbico. A relação grama por centímetro cúbico é que 1 grama por centímetro cúbico vale 1000 quilogramas por metro cúbico. Se tu quiser ver a dedução dessa relação aqui entre grama por centímetro cúbico e quilograma metro cúbico, clica aí no linkzinho rapidinho e vê lá a dedução que a gente faz num vídeo separado
para não tomar tempo aqui. Bom, agora uma outra terminologia que pode aparecer aí nos teus estudos de hidrostática é o conceito de massa específica e como é que ele é diferente do conceito de densidade. Então olha aqui, para explicar isso eu trouxe dois corpos. Um corpo, vamos dizer que é feito de ferro, tá? E ele é maciço, ele é só feito de ferro. E aqui eu tenho um corpo oco que é feito de ferro e ar. Se eu calcular a densidade desse primeiro corpo aqui, eu vou calcular a densidade dele. Como sempre calculo, densidade é massa dividido por volume. E como esse corpo aqui ele é homogêneo, ele é um corpo feito só de ferro, ao calcular a densidade do corpo, eu estou calculando a densidade do ferro, a densidade que caracteriza o ferro. É uma densidade específica do ferro, por isso que a gente chama de massa específica, porque ela se refere a uma substância específica. A densidade específica, então, aliás, a massa específica é uma grandeza que caracteriza a substância. No caso aqui do meu exemplo, o ferro, certo? Ela se aplica para corpos que são homogêneos, geralmente, tá? Já se eu fizer o cálculo da densidade desse corpo aqui, eu vou fazer densidade igual a massa dividido por volume. O volume dos corpos até é o mesmo aqui pelo meu exemplo. Acontece que as massas são diferentes. Eu tenho aqui um corpo oco que lá no interior tem ar. Com certeza a massa desse corpo aqui, que é uma mistura de ferro e ar, não vai ser igual à massa desse corpo aqui feito só de ferro. Então, quando eu for fazer o cálculo da densidade, eu não vou estar mais calculando a densidade do ferro, eu vou estar calculando a densidade desse corpo aqui, que é de ferro e ar. Então, nesse caso aqui, eu estou calculando uma densidade, simplesmente uma densidade, e ela é uma característica desse corpo aqui. Que se o corpo tiver mais ou menos ar, ou tiver outra substância, vai dar uma densidade completamente diferente, que não é obrigatoriamente igual à densidade do ferro. Então, a densidade, não a massa específica, nesse caso aqui, é uma característica do corpo. Geralmente se aplica para substâncias, aliás, para corpos que são heterogêneos. Heterogêneos. Opa! Analfabetismo pegando aqui. Heterogêneos. Certo? Então, a densidade e a massa específica se diferenciam por isso. A massa específica caracteriza uma substância e a densidade caracteriza um corpo. Se gostou do vídeo, dá o like aí, compartilha, te inscreve no canal. É um saco ficar pedindo, mas a gente precisa. Te inscreve no canal aí se gostou. Valeu, grande abraço e qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só botar aí nos comentários que a gente responde com certeza. Grande abraço, falou!